Boa noite, irmãos. Eu sou Celidalva, sou lá da Igreja da Sede. Alguns já me conhecem. E eu estou aqui na chácara para a gente estudar um pouquinho a Palavra de Deus, certo? Já de imediato nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas, um único capítulo. No livro de Judas, nós vamos a partir do versículo 17, ok? Judas, capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 17. Todos abriram a Bíblia? Pronto. Agora nós vamos orar, pedindo ao Senhor iluminação para esse momento. Santo, 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 maravilhoso Deus e Pai, estou aqui na Tua presença, Senhor, te pedindo unção. Te pedindo, Senhor, que me dê a palavra necessária, as palavras necessárias para falar de Ti. É uma honra muito grande, Senhor, falar de Ti. Então, eu te peço, Senhor, que me ilumine, te peço a unção do Teu Santo Espírito, unja também os ouvidos dos meus irmãos que estão em casa e que ouvirão esta palavra, que ela sirva de edificação para cada um de nós. Isso eu te peço, desde já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar a partir do versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vamos nos deter aí um pouquinho para a gente começar a entender esta palavra de Deus. Nós vimos aqui, irmãos, que esta palavra que foi escrita por Judas, esta carta de Judas, ele nos chama, e chama, claro, naquele tempo, mas nos chama também de amados. E pede que a gente se lembre das palavras que foram anteriormente proferidas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Isso é para que nós não nos esqueçamos de nada daquilo que o Senhor deixou para nós. É para que a gente entenda que se o Senhor deixou para nós este testamento, é para que nós o busquemos a cada dia, para que nós procuremos entender a palavra de Deus verdadeiramente. Vamos nos colocar na presença de Deus para entender o que é que Deus quer de nós. Quando essa palavra diz, os quais nos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões, nós vamos ver aqui o seguinte: isso não é coisa de agora, isso é coisa de muito tempo. Desde o início já existiam os escarnecedores, já existiam aqueles que em vãs situações eles andavam em ímpias paixões. E assim como hoje nós temos no nosso meio, nós temos no mundo onde nós vivemos, nós temos escarnecedores, em todos os lugares nós os encontramos, em todos os lugares, inclusive, irmãos, infelizmente, dentro da casa do Senhor. Nós encontramos, irmãos, que são escarnecedores da palavra de Deus, que vivem de acordo com o seu próprio querer. Aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja de Deus, aparentemente fazendo a sua vontade, mas na verdade tem uma vida dupla e fica tentando fazer coisas que não agradam ao nosso Deus. Continuando na leitura, a palavra diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olha, observe que quando alguém promove divisão, promove contenda, promove separação. E nós não podemos de maneira alguma estar separados, de maneira alguma. Nós temos que estar todos juntos, nós temos que estar falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus do jeito que o Senhor quer que façamos. Mas o mundo tenta nos enganar, irmãos, e nós precisamos estar em alerta, nós precisamos estar de olhos e ouvidos abertos, e principalmente com o coração colocado nas mãos de Deus, para que nós não caiamos nas tentações que o mundo traz para nós.
no versículo 20, aí já vem uma outra forma do Senhor falar conosco da seguinte maneira: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essa palavra de Deus aqui, ela nos encoraja, ela nos mostra que nós precisamos realmente buscar ser guardados no amor de Deus. E ser guardado no amor de Deus é algo gigantesco, irmãos. É algo que a gente precisa buscar a cada dia na nossa vida. É algo que a gente precisa se apegar totalmente ao amor de Deus. E nós, de maneira alguma, devemos nos afastar da palavra de Deus. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente, mas nós, muitas vezes, seguindo o nosso próprio pensamento, seguindo tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente se afasta da palavra de Deus. A gente pensa, inclusive, que Deus não nos ama, mas não é isso. Deus nos ama incondicionalmente, eu repito. Mas nós é que precisamos estar juntos, orando, buscando a palavra de Deus, buscando nos unir a cada dia, buscando nos entender a cada dia, buscando ajudar um ao outro a cada dia. E a palavra de Deus também continua nos dizendo assim, no versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos. Esta palavra, ela nos mostra que nós não podemos ficar afastados dos nossos irmãos ou deixar alguém na dúvida, porque nós somos responsáveis de mostrar para o nosso irmão ou para aquele que ainda não entendeu, que ainda não compreendeu e ainda não ouviu até a palavra de Deus, ele possa ouvi-la, ele possa entendê-la, ele possa compreendê-la. E é responsabilidade nossa. Observe o que a palavra de Deus diz. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então nós precisamos realmente nos compadecer dos outros. Realmente nós devemos tentar ajudar o nosso irmão. E mais do que tentar, ajudar aquele que está precisando de um direcionamento na palavra de Deus. É muito fácil para nós vivermos numa boa, estarmos na igreja, caminharmos bonitinhos, botar nossa Bíblia na mão, ir para a igreja no sábado, na quarta, no domingo, mas às vezes a gente nem se lembra de algum irmão nosso que está na dúvida, de algum irmão nosso, de algum parente inclusive, que não tem este conhecimento grande, mas um conhecimento amplo da palavra de Deus, mas ele está na dúvida. Ele até conheceu alguma coisa, ele até leu e ouviu alguma coisa, mas está em dúvida. E às vezes pior que isso, ele até caminhou junto conosco, mas a dúvida tomou conta dele. E ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. É responsabilidade nossa, irmãos, dar a mão para o nosso irmão que está na dúvida, dar a mão para aquele nosso irmão que está até caído em algum momento. E quanto aos outros, a palavra de Deus nos diz, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Que coisa incrível, detestar até a roupa contaminada pela carne. Então nós não nos devemos deixar contaminar, em hipótese alguma, pelas divisões e pelas coisas que a carne nos oferece. A gente vê aqui na palavra de Deus que ele também diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. E nós entendemos, irmãos, que esta palavra, ela é viva, ela refaz o nosso coração, ela alcança o nosso coração e nos transforma. E no momento que a palavra de Deus nos transforma, no momento que ela alcançou o nosso coração, não devemos guardá-la para nós. Não devemos ser egoístas
de guardar para nós as bênçãos que a palavra de Deus nos traz. Porque é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. É maravilhoso nos colocarmos nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, cuida de mim e me transforma. Assim como nós precisamos orar pelos nossos irmãos, pedindo ao Senhor também a transformação de cada um deles. Aqueles que buscam a Deus, mas muitas vezes se deixam levar pelo mundo, porque o mundo tenta nos arrastar, sim. O mundo tem coisas que nos chamam tanto a atenção, e não são as coisas ruins, são coisas aparentemente boas que o mundo nos oferece. E é a festa, é a diversão, né? São os jogos, são as coisas que agradam ao nosso lado humano. Mas nós precisamos buscar em Deus a força necessária para resistir às tentações e a tudo que o mundo nos oferece e que provavelmente lá na frente vai nos deixar e nos fazer cair. Então nós precisamos buscar a Deus constantemente. Nós precisamos estar atrelados à palavra de Deus de tal maneira que nada nos separe do amor de Deus, assim como diz a sua palavra. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a própria morte pode nos separar do amor de Deus. E desta forma também precisamos estar como o nosso irmão, olhando para aquele que está necessitando de paz, olhando para aquele que está necessitando de amor, aquele que está precisando entender ainda mais a palavra de Deus, compreender um pouco mais a palavra de Deus. E nós muitas vezes somos egoístas, porque pregamos para os nossos irmãos, às vezes na assembleia, pregamos às vezes para os nossos irmãos, a nossa família, os nossos irmãos consanguíneos, mas às vezes nós não levamos a palavra de Deus para um simples vizinho que mora do nosso lado, que a gente sabe que ele não tem conhecimento da palavra de Deus, que vive de uma maneira por aí, fazendo qualquer coisa do jeito que quer, de uma maneira errada, de acordo com a palavra de Deus, de uma maneira errada, mas muitas vezes a gente não vai atrás daquele irmão dizer: olha, eu tenho aqui algo especial para você. O Senhor deixou esta mensagem aqui para mim e para você. Quando o Senhor morreu na cruz, foi por mim e por você. Mas muitas vezes a gente não diz isso. Muitas vezes a gente vai deixando o tempo passar e diz assim: não, eu não vou falar com ele porque é uma pessoa que não gosta muito de crente, né? É uma pessoa que não gosta muito de visita de cristãos. E aí a gente vai deixando. A gente vai deixando: qualquer dia desse eu falo, qualquer dia desse eu vou chamá-lo para ir à igreja comigo. E o tempo vai passando. E às vezes acontece até de perdermos aquele irmão. Quando nós vemos que aquele irmão foi direcionado, mesmo que tenha sido para uma outra denominação, mas que foi buscar a palavra de Deus, glória a Deus. Mas e quando esta pessoa é completamente afundada no abismo do pecado? E a gente deixou de falar de Jesus para ele. E a gente deixou de pregar a palavra de Deus para ele. Porque nós recebemos aqui dos apóstolos essa palavra que está aqui na Bíblia, no Santo Evangelho do Senhor, nas Sagradas Escrituras. Nós recebemos esse testamento, mas no entanto a gente guarda para si. No entanto a gente guarda para nós mesmos. A gente vai falando da palavra de Deus para aquele que a gente acha que deve falar. Ora, é muito fácil a gente entender que o outro está em pecado e não vai querer ouvir a palavra de Deus. Mas será que não está na hora de a gente já levar essa palavra de Deus para aquele que não tem conhecimento? O que a gente está esperando para falar mais de Jesus? Os acontecimentos estão se amildando cada dia mais. Nós estamos vendo as coisas que têm acontecido no mundo e nós estamos de braços cruzados. Nós não estamos levando a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos. Por que nós estamos tão tranquilos, tão sossegados? E agora, neste momento, aquele sossego, aquela paz que nós aparentemente achávamos que tínhamos sem Jesus, ela se foi por causa desta situação de infecção generalizada no mundo todo. O planeta todo está assim. As pessoas estão se mostrando doentes, com medo, apavoradas, né? Com medo do amanhã. Ninguém sabe o que pode acontecer. Você está lendo uma notícia aqui na internet, daqui a pouco já tem uma outra que te assusta, que te faz entrar em pânico.
E na realidade, aquele que está em Jesus, ele pode até ficar um pouco assustado, mas entrar em pânico, jamais. Então é necessário que a gente busque a Deus. É necessário que a gente entenda cada dia mais que a palavra de Deus foi feita para nós, para mim, para você, para aquele irmão que está lá fora sedento muitas vezes da palavra de Deus. Mas a gente não entende. Às vezes ele não fala, às vezes ele não verbaliza que está sentindo o desejo de conhecer a palavra de Deus. Mas as atitudes, as ações dele podem mostrar isso. E a gente não deve de jeito nenhum pensar que devemos levar a palavra para este, que parece mais suscetível à palavra de Deus, e deixar aquele outro que parece ser bravo, ser chateado, ser zangado. Não, ao contrário. Nós precisamos buscar a todos, porque a palavra de Deus é para todos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, foi por todos. Para que a gente entenda que nós somos preciosos para Deus. Mas também nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Em nenhum momento a gente deve achar que, bom, eu já conheço alguma coisa da palavra de Deus, eu já leio a Bíblia, eu já canto, eu já vou à igreja, eu até já prego, então tá bom. Tá bom não. Precisamos fazer ainda mais. É preciso que nós preguemos a palavra de Deus. Este evangelho do reino precisa ser pregado em todo mundo, para toda a gente, em todo lugar. Nós não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar receosos de para quem vai chegar. Também não precisamos ficar contando com, bom, eu já preguei para esse, então, graças a Deus, esse daí certamente irá se converter. Não, porque nós apenas levamos a palavra de Deus. A conversão é obra do Espírito Santo de Deus, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que levar para o irmão o conhecimento desta verdade. E esta verdade não pode ser guardada, porque a palavra de Deus aqui nos diz: e compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Quantos da nossa família que a gente conhece também, pessoas, amigos que estão em dúvida. Mas se nós não esclarecermos, se nós não pregarmos a palavra de Deus para esses que estão em dúvida, o mundo vai alcançá-los de maneira que nós seremos responsabilizados pelo sangue daquele irmão que foi derramado à toa. O sangue daquele irmão que foi derramado, mas ele não teve ninguém para falar de Jesus. E aí como é que eu fico? Com todo o meu conhecimento de palavra de Deus, com toda a minha profundidade na palavra de Deus, mas o meu irmão morreu com fome desta palavra. E Deus vai cobrar isso de mim. Deus vai cobrar isso de você. Então é necessário que nós nos coloquemos constantemente nas mãos do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, me mostra a melhor maneira de levar a tua palavra, para que esta palavra erga o meu irmão, aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, aquele que está combalido pela vida. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Ele precisa ser erguido. Ele precisa compreender que tem um Deus que o ama verdadeiramente. Ele precisa entender que no momento em que ele cai, ele tem um irmão para dar a mão, um irmão para levar esta palavra de Deus. É necessário, irmãos, que nós não percamos mais tempo, porque o tempo está acabando. As escrituras nos mostram, as profecias nos mostram que o tempo está se esgotando. Então nós precisamos correr para levar a palavra de Deus, correr para dar a mão ao nosso irmão, aquele que está caído, aquele que está lá. Coitado, entregue as coisas da vida, entregue as coisas do mundo, ao álcool, a todo tipo de droga, todo tipo de prostituição. Nós precisamos levar a palavra de Deus para esses irmãos também. Precisamos porque, e eu chamo de irmãos por quê? Porque somos todos irmãos. Não somos todos filhos do mesmo Deus, não somos todos criaturas do mesmo Senhor. Então é necessário que nós busquemos a Deus, que nós levemos a palavra de Deus para os nossos irmãos. Não vamos achar que somos bonitinhos e bonzinhos, porque nós estamos arrumadinhos e aí a gente é todo mundo muito certinho. Não, nós somos falhos, pecadores
a gente cai, a gente peca, mas temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que nos recebe a partir do momento que a gente se arrepende, confessa os nossos pecados e abandona esses pecados. E que nós, nesta noite, possamos colocar no nosso coração de que precisamos buscar os nossos irmãos, aqueles que estão fora, aqueles que estão apáticos, aqueles que estão em dúvida. Vamos buscar os nossos irmãos, vamos tentar erguê-los para que eles possam compreender o grande Deus, o maravilhoso Pai, o maravilhoso conselheiro que nós temos e que cuida de cada um de nós. Amém? Nós vamos nesse momento ouvir, cantar e orar junto com os arautos do rei, que nós vamos cantar esta música com o coração totalmente voltado para a oração. E a gente vai dizer para os nossos irmãos que nós estamos aqui para ajudá-los e para erguê-los do chão, para que eles conheçam o grande Deus que nós temos. Vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força para continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi: irmão, te erguerei, e o temor passará. Sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém para dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto para recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei, e o temor passará. Orar e assim
orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Senhor, gratos estamos porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nós cremos, Senhor, que a tua ajuda, o teu poder, o teu carinho nos erguerá, e nós também estaremos prontos, Senhor, a erguer o nosso irmão, aquele que não te conhece ainda, ou aquele que perdeu o contato contigo, não porque o Senhor quis, mas porque a pessoa mesmo caiu e desistiu, muitas vezes até, de estar contigo. Senhor, nos fortalece a cada amanhecer, que as tuas misericórdias possam nos levantar, nos erguer em todos os momentos que nós fraquejarmos, mas que nós possamos, junto com os nossos irmãos, levar esta palavra para frente, levar para os nossos irmãos que estão necessitados o poder da tua palavra, Senhor. Nos orienta, nos abençoa, nos guarda, nos dá uma noite tranquila, Senhor, nos dá um sono reparador, porque nós precisamos descansar nas tuas mãos, descansar com o amor do teu coração. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal e nos prepara, Senhor, para o teu reino. Isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome e por amor, nosso Senhor Jesus Cristo.